Depois da grande vitória do Internacional no Clássico Grenal, o primeiro do ano, 449, os bastidores do vestiário do Inter foram de muita comemoração, principalmente depois da entrevista coletiva do técnico do Inter, estreante em clássicos, Paulo Pezzolano, que fez muitos elogios, rasgou elogios ao grupo de jogadores do Internacional e a algumas individualidades, como o Rafael Borré, que falou depois da partida aqui no estádio Beira-Rio, também sobre esse seu momento, 4 gols no início da temporada em 3 jogos, e Bernabei, que também foi um dos destaques da partida. Depois do jogo, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Inter, também falou aqui no estádio Beira-Rio. E a gente precisa destacar um momento que foi, de certa forma, constrangedor por parte de um jogador do Grêmio que abordou o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, após o apito final aqui no estádio Beira-Rio e gerou uma situação incômoda, uma situação verdadeiramente chata. E também teve algumas situações envolvendo o torcedor do Grêmio, que foi visitante hoje aqui no estádio Beira-Rio, que a gente precisa relatar de danos, inclusive, ao patrimônio do Inter, e a gente vai falar bastante sobre tudo isso, tá? Antes, eu vou pedir para tu deixar o like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E esse conteúdo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. E ativa você, nativa sempre o melhor estimulante para homens e mulheres com o melhor preço, tá? No final do mês, então já tem descontos de fecha mês lá com a turma do Ativo, chama eles também, tá? Bom, gente, grande vitória do Internacional por 4-2, um verdadeiro amasso, né? O resultado não condiz com o que foi o jogo, o Inter foi muito superior ao seu rival, jogou muito melhor, merecia até um placar mais elástico, e eu acho que todo mundo concorda em relação a isso. O último vídeo aqui no canal, vídeo que eu postei antes desse, tem algumas horas já, ele foi logo depois do jogo, quando a bola terminou de rolar aqui com a nossa análise. Então quem quiser ver o que a gente pensou aqui no canal do jogo, pode ir lá, deixar seu comentário, like e assistir a nossa análise da partida. Eu sigo no Beira-Rio, no momento que eu fui começar a gravar, desligaram as luzes aqui do Beira-Rio, uma pena, daria para ver aqui ainda o gramado, mas estou aqui ainda no Beira-Rio, agora já passado da meia-noite, quase 1h da manhã, mas vamos destacar esse pós-jogo do Inter, tá? Depois da grande vitória, então, nesse clássico Grenal, a gente viu o Paulo Pezzolano, técnico do Internacional, falando por aqui, disse que foi um trabalho muito forte durante esses dias, depois da vitória contra o Inter de Santa Maria aqui no Beira-Rio na última quarta-feira. Ele disse que ele sentiu a confiança dos atletas naquilo que foi trabalhado e também dentro de campo. Ele disse que ele sabe o que é um clássico, que ele vem do Uruguai, onde o clássico nacional, o Penharol, é muito forte para o país inteiro. Aqui é um clássico que também é forte no país, mas principalmente na cidade. E ele até respondeu sobre a questão do favoritismo que foi colocado ao Grêmio durante a semana, que pode estar bem, um time pode estar mal, quando chega num clássico não tem muito essa coisa de ser favorito ou não. Ele também agradeceu muito ao torcedor do Inter, disse que pesou muito a presença do torcedor colorado aqui, que foi um 12º jogador, que o Inter não jogou com 11, jogou com 12, contando com o seu torcedor. E ele disse ainda, e fez questão de ressaltar, que o mais importante é se preparar bem para o brasileiro. Ele deixou claro e usou a frase: o mais importante é o brasileiro. Não mudaria isso ganhando hoje ou perdendo hoje. Clássico é diferente, essa vitória é muito importante. Sobre a atuação muito elogiada da sua equipe, Paulo Pezzolano disse que sempre quis, e desde que ele chegou ele colocou isso muito claro para a direção, nas conversas antes de ser contratado e com o grupo de jogadores, que ele queria ver em campo uma equipe agressiva, intensa, que nem todos os jogos vão ser iguais como foram hoje, que isso vai dar certo a todo momento do jogo, tanto que foi um amasso. Vão ter jogos mais difíceis que tu não vai conseguir talvez replicar o que o Inter fez aqui hoje, mas tu trabalhando isso, tu vai estar muito mais próximo de conseguir realizar. Ele disse que tem que se avaliar sempre a cada jogo onde é melhor fazer a pressão. Hoje o Inter optou por fazer essa pressão em cima da marcação do Grêmio, principalmente ali no meio de campo, e que ele queria muito ver em campo um time com fome e um time que brigaria até o último segundo do jogo, e ele elogiou muito que viu isso na sua equipe na partida de hoje, nesse clássico Grenal. Disse que queria ver o torcedor se sentindo identificado com a equipe que ele visse em campo e que ele viu de fato isso também, tá? Ele fez alguns elogios individuais, ele até deixou claro que ele não gosta de falar de individualidades, mas ele acabou falando. Ele elogiou muito as atuações do Bernabei, do Ronaldo e do Borré,
Tá? Sobre o Bernabé, ele disse que o Bernabé em 10, 11 lances contra o TT e contra os extremas do Grêmio, ele talvez tenha perdido um e que a maioria ele ganhou, que lá na frente ele foi muito bem também, muito importante, não só pelo gol, mas ao longo da partida também participou, por exemplo, do gol de cabeça do Borré, um passe dele que quebra 2 linhas de marcação do Grêmio para o Carboneiro ir na linha de fundo e botar a bola na cabeça do Rafael Borré. Ele elogiou também a atuação do Ronaldo, e quando ele falou do Ronaldo e do Borré, ele disse, e ele tinha falado numa coletiva anterior, eu falei disso aqui no canal, que se a gente visse os treinos e o torcedor visse os treinos que o Borré e o Ronaldo fazem, o torcedor estaria muito tranquilo porque veria a entrega deles no dia a dia, e ele fez questão de ressaltar isso mais uma vez. Depois ele até falou de novo individualmente do Borré, ele disse que é um centroavante completo, tá? Que sim, ele pode jogar com um centroavante do lado, a gente sabe, vou falar mais sobre isso na sequência, o Inter tá procurando um centroavante para, quem sabe, ter um parceiro também pro Borré, porque o Borré na carreira não foi esse 9 de ofício, né? Ele é um cara que se movimenta, sai muito da área, participa muito do jogo, e ele fez questão de ressaltar isso, o técnico do Inter, o Paulo Pezzolano, que ainda estão em busca aí desse jogador, que ele é um cara completo que pode jogar de diversas formas, uma delas com um centroavante do lado. Ele disse que o Inter está num bom caminho, mas que ainda tem muita margem para melhorar, tá? E elogiou muito algumas atuações, como eu destaquei aqui, do Bernabé, do Ronaldo e do Rafael Borré. Depois, o executivo de futebol do Inter, Fabinho Soldado, falou e elogiou muito a equipe. Bateu na tecla de novo de que o Inter está trabalhando numa reconstrução, mas que nessa reconstrução tem muita coisa boa que não poderia ser desperdiçada. Ele disse que apesar do ano difícil que o Inter teve em 2025, tinham vários ativos, vários atletas que ainda poderiam ser aproveitados e poderiam render nessa equipe, mas ele fez questão de frisar que ainda é um início de trabalho, que tem muita coisa para acontecer, que a equipe vai em algum momento, e o Pezzolano também, passar por momentos difíceis, que isso faz parte, mas que tem que tentar entregar e entender onde está. E aí ele falou muito, bateu muito na tecla dos reforços que estão chegando, entenderem onde estão chegando e quererem ajudar nesse momento de reconstrução do clube. E ele falou que vai ser muito importante ao longo do ano esse grupo e também os colaboradores do dia a dia. Ele falou muito nos profissionais do dia a dia, citou não só o Pezzolano, o presidente, o Abel, a galera toda que trabalha no CT, todo o staff. O Fabinho é um cara que valoriza muito essa galera que muitas vezes não é tão vista assim pelo torcedor. Foi uma ótima coletiva do executivo de futebol, o Fabinho Soldado. Disse que não falaria sobre nomes de reforços, mas que sim estão trabalhando para mais jogadores chegarem, tá? Podemos esperar mais jogadores no plural mesmo, mais de um jogador chegando. A gente sabe, o Inter está procurando mais um jogador de lado de campo, mais um lateral esquerdo para ser uma opção ao Bernabé, mais um zagueiro, mais um centroavante. Tudo isso, segundo o Fabinho Soldado, ainda está sendo trabalhado. Diz que o Inter tem suas dificuldades, mas o que tem que trabalhar é para ser, dentro das dificuldades do Inter, mais criativo do que outros clubes, chegar antes de outros clubes em alguns jogadores também, foi o que destacou aqui na sua entrevista coletiva o Fabinho Soldado também, tá? Reforços então chegarão dentro das possibilidades do Inter. A gente viu alguns jogadores falando, tá? Quero destacar aqui o Rafael Borré e o Bernabé, que são dois destaques do jogo de hoje. O Borré bateu muito na tecla e todos os jogadores que falaram ali destacaram muito, porque talvez, vamos lá, esse tenha sido o grande jogo do Inter de muito tempo, cara, de muito tempo mesmo. Cara, talvez, pegando aqui o que foi... É que, vamos lá, o jogo contra o Bragantino é um jogo de exceção porque era um jogo que não era sobre jogar bem ou não. Era sobre fazer o seu papel e torcer pelos outros resultados, a última rodada do Brasileiro. Mas talvez o Inter não tivesse um jogo tão bom desde Inter e Botafogo, que foi ali no início da trajetória do Ramon com o Emiliano, aquele dia que choveu muito aqui no Beira-Rio, o Inter ganhou de 2-0. Talvez tenha sido o último grande jogo do Inter que a gente tenha visto. Talvez tenha sido esse mesmo, tá? Então eles falaram muito ainda sobre 2025, as feridas que tem de 2025, e o Borré disse que 2025 não foi um ano bom, que a equipe não queria passar pelo que passou, mas que a mentalidade já é diferente, com um treinador diferente. Ele elogiou muito o Paulo Pezzolano, disse que a equipe começou bem nos trabalhos, que ainda tem detalhes para serem melhorados e que a equipe está melhorando esses detalhes, mas que todos estão se adaptando muito bem à ideia de jogo do Paulo Pezzolano. Ele disse que essa confiança da equipe também é muito importante para recuperar todos os jogadores e subir o nível da equipe do Inter. E o Bernabé também bateu nessa tecla sobre 2025 ter sido um ano muito duro, que foi um ano muito de aprendizado e que agora, com um novo trabalho, com uma confiança retomada, e o Bernabé até fala, cara, vira o ano, a gente vira a chave em energia também. A gente voltou das férias com uma outra energia, com uma outra motivação, e isso foi destaque do lateral esquerdo do Internacional.
Ele também falou que agora ele está tendo mais confiança para atacar nesse lado esquerdo, que o Pesolano montou um sistema em que ele tem mais liberdade do lado esquerdo e que isso também vem sendo importante para as atuações dele no início de ano. E deixou claro que 2025 agora ficou para trás, tá? Que a equipe veio de uma forma diferente, com mais vontade e que agora tem que continuar o trabalho, seguir melhorando e crescendo, tá? Eu quero falar agora sobre 2 episódios que aconteceram nesse pós-clássico Grenal. O primeiro deles foi alguns atos de depredação de patrimônio, beirando a violência aí da torcida do Grêmio depois do jogo. Depois que o estádio aqui todo esvaziou, a gente sabe, a torcida visitante demora ali 2h30, 3 para poder ser liberada e sair do estádio sob escolta. E alguns torcedores do Grêmio, depois ali teve algum confronto com seguranças, enfim, e um desses torcedores chegou a depredar. Alguns torcedores depredaram aquelas divisórias que dão ali de uma torcida para outra. Um desses torcedores conseguiu, inclusive, escapar e vir aqui em direção onde estava. Não estava com o torcedor do Inter, mas o setor de torcida do Internacional aqui. Depois ele, não sei se arrependeu, ficou preocupado, com medo, acabou voltando ali para o setor de visitante, mas tem alguns relatos do Inter de alguns pontos ali daquela parte ali do setor visitante que tiveram uma depredação por parte de torcedores do Grêmio, algo lamentável, mas o que vai acontecer? O Inter vai mandar notinha, o Grêmio vai ter que pagar. E teve um outro episódio que foi no túnel que dá acesso aos vestiários aqui do Beira-Rio, envolvendo o presidente do Inter, Alessandro Barcelos. O Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, foi titular aqui hoje. E para quem não lembra, o Marlon foi uma voz muito ativa contra a arbitragem do futebol brasileiro. Enfim, o Grêmio reclamou bastante da arbitragem, teve confusão também ali no final de campo, empurra, dentro do gramado do Beira-Rio, mas no túnel que dá acesso aos vestiários, quando estavam todos entrando para os vestiários já, também teve um princípio de confusão. E o relato e o Fabinho até citou na coletiva, mas sem explicar o que era, e depois a gente teve essa explicação, que o Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, abordou o presidente Alessandro Barcelos e, reclamando da arbitragem, disse o seguinte para o presidente: "Parabéns, presidente, comprou a arbitragem cedo esse ano." Uma frase muito forte do Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, contra o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. O Inter ficou muito irritado com esse episódio. O presidente optou por não se manifestar até o momento, nem sei se vai se manifestar. O Fabinho fez uma defesa ao presidente, repito, no finalzinho da sua coletiva, mas não explicou o que tinha acontecido, só que tinha acontecido algo. Mas uma situação lamentável aí, né? O presidente tem a ver, e vamos lá. A arbitragem hoje, se tem alguém para reclamar da arbitragem, é o Inter. Teve um pênalti claro em cima do Carboneiro, muito mais pênalti, do mesmo jeito que foi o do Cleiton Sampaio lá em Erechim, contra o Ipiranga, na derrota do Inter. Aquele pênalti ali gerou o gol da vitória do Ipiranga naquele jogo. E hoje o pênalti aqui em cima do Carboneiro foi muito mais pênalti, foi um empurrão muito mais forte, contundente do Arthur em cima do Carboneiro. Enfim, foi um episódio aí que aconteceu de discussão aqui, muitas discussões, né? Clássico Grenal, a gente sabe que o clima é quente e acabam acontecendo essas coisas, tá? Gente, vou pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada. Você sabe, né? Eu sempre dou tchau da mesma forma, mas hoje, com a grande atuação de Rafael Borré, o meu tchau fica diferente, né? Um beijo, um abraço e até a próxima.